Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cerizecast, nosso podcast oficial de Cerize, e hoje nós vamos ter uma conversa sobre loteamento e incorporações. Para isso, nós estamos com os nossos sócios experts aqui na área de imobiliário. Amanda. Olá, gente, um prazer estar aqui novamente com vocês. Mais um tema de direito imobiliário desafiador que a gente vai tratar aí hoje e trazer um pouquinho de esclarecimento para a nossa audiência. Também com o nosso grande sócio Diogo. Olá, pessoal. Agradeço o convite, Thales. É uma honra estar aqui com vocês e trocar essa ideia. Vamos lá. A honra é toda nossa. Então, pessoal, para a gente começar, vamos trocar uma ideia com o nosso ouvinte aqui para a gente entender primeiro quais que são as diferenças, né, que a gente tem envolvendo os termos ali loteamentos, incorporações imobiliárias e dar um painelzinho sobre como que isso afeta principalmente tanto os empreendedores, né, quem está do lado da venda, de montar esse empreendimento, quanto do lado do comprador, quem que efetivamente vai adquirir aquela unidade. Bom, primeiramente, então, com relação à diferença. Realmente são dois institutos diferentes, né? A incorporação imobiliária, ela é efetivamente a construção de uma edificação, né? Geralmente em forma de condomínio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um prédio ou de um condomínio fechado, horizontal, né, de casas, então a gente fala propriamente dito da edificação. Então, o incorporador é aquela pessoa que vai pegar um lote, né, uma terra, vai construir, edificar aquilo na forma de um condomínio e os adquirentes vão pagando ali durante aquele processo de incorporação, que é o processo de construção, que é o que a gente chama de comprar um imóvel na planta. O loteamento, ele faz parte de um contexto um pouco maior de expansão das cidades, de expansão urbana, e ele é você pegar ali uma fazenda, uma área rural que esteja ali limítrofe ao município ou próximo de uma área de expansão urbana, né, que esteja ali dentro do planejamento do município para crescimento realmente da cidade. Você divide em lotes e você fornece a infraestrutura básica para que outras pessoas, as pessoas que adquirem, possam estar construindo ali. Então, você vai oferecer o quê? O acesso à rede municipal de esgoto, água, energia elétrica, iluminação pública, asfaltamento. Você vai praticamente expandir ali, criar uma expansão da cidade através da divisão em lotes. Então, são dois institutos diferentes, são regidos por leis diferentes. Então, a gente tem uma lei de incorporação e tem uma lei de loteamento, de parcelamento do solo federal, e que regem de forma diferente essas duas situações. Perfeito, a Amanda explicou muito bem essa questão. Então, assim, a gente percebe que a incorporação, ela é um instituto que visa conferir a um imóvel que não existe ainda a possibilidade de alienação dele. Então, você percebe que nos dois casos, pela explicação da Amanda, nos dois casos se tem um imóvel originário do qual derivará outros imóveis. Mas da mesma forma que eles têm as suas diferenças, existe uma linha que é muito tênue entre os dois, porque existe hoje em dia já uma figura híbrida, que é a do condomínio de lotes. Ou seja, inicialmente você tem um loteamento, mas por outro lado é feita uma incorporação, porque você vai instituir um condomínio ali, e você, então, agora, a partir ali de 2017, houve essa alteração legislativa que possibilitou a existência dessa figura híbrida. Então, quando a gente fala de loteamento e de incorporação, é importante a gente ter em mente outras figuras que são correlatas e que também auxiliam na compreensão dos institutos, que são o que é condomínio, né? Se a gente fala de condomínio, a gente está falando da existência de áreas comuns e áreas autônomas e unidades autônomas, que vai permitir, então, rateio de despesas entre coproprietários, né? Então, a figura do condomínio é importante a gente entender. É importante também entender o que seria o condomínio de lotes, tal como eu expliquei agora há pouco, e também o que seria aquela associação de moradores, muito própria dos loteamentos.
Porque no loteamento não necessariamente haverá instituição de condomínio. Uhum. Sim, porque a área de infraestrutura que é criada, seja as vias, são vias públicas, as praças eventualmente existentes, quando a gente está falando de loteamentos, tem uma praça ali dentro, tem uma quadra, aquilo é público, é uma área pública. A única coisa que pertence ao comprador é o lote dele. Quando a gente fala de uma situação de condomínio de lotes, como o Diogo trouxe, a gente está falando que você é dono da sua unidade autônoma e, ao mesmo tempo, você é coproprietário junto com os demais adquirentes das áreas comuns. Então, aquilo é particular, não é público. E aí a gente tem hoje essa questão dessa figura híbrida do condomínio de lotes e, ao mesmo tempo, do loteamento de acesso controlado, que é algo que traz muita dúvida do pessoal, né, Diogo? Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente compreendendo melhor esses termos, a gente até consegue orientar melhor as pessoas, né? Elas passam a entender realmente em qual caminho que elas vão trilhar, né, no momento que elas vão instituir um empreendimento. Será que seria o caso de eu fazer um loteamento? Será que seria o caso de eu fazer uma incorporação imobiliária? E aí, a partir daí, trilhar todo o caminho que a legislação já prevê. Com certeza, gente. Até pegando esse gancho para a gente conseguir, já que a gente trabalhou aqui a diferença, né, entre essas questões, o Diogo direcionou um ponto interessante que é os cuidados que a gente tem que ter na visão do empreendedor, né, principalmente aqui quando a gente vai desenvolver esse tipo de empreendimento. Se a gente for fazer uma incorporação, um loteamento. Então, o que que vocês trazem para a gente de cuidado principal, né, de observação que o empreendedor ele tem que ter quando a gente for trabalhar essas incorporações em gerais para evitar os problemas jurídicos, né, que a gente sabe que tem vários peguinhas, tanto na legislação quanto no ato do desenvolvimento, desde a parte documental até a parte realmente que a gente vai colocar a mão na massa ali para trabalhar aquele empreendimento e a regularização dele. Vocês comentam um pouquinho pra gente? Bom, eu acho que um cuidado que o empreendedor precisa ter, inicialmente, é ter em mente qual que é o modelo de negócio que ele está disposto a realizar e até, inclusive, verificar qual que é o imóvel que ele vai utilizar nesse negócio. Por quê? Pode acontecer do incorporador não ser proprietário do imóvel. E aí ele vai trazer para o negócio a figura do terreneiro, né? Perfeito. Então ele precisa saber qual que é a forma de negócio de negociação que ele vai fazer com o terreneiro. Será que ele vai pagar o imóvel a partir do recebimento da venda dos imóveis que ele vai fazer, ou será que ele já vai pretender adquirir a propriedade para aí então realizar o seu empreendimento? Isso aí é um cuidado que ele deve ter. Outra questão que já entra nas formalidades do Instituto, que seria verificação do imóvel originário, né, que vai permitir aquele empreendimento. Ele é um imóvel que tem irregularidades? É preciso fazer uma preparação jurídica assim de regularização para aí então. Irregularidade a gente fala de todo tipo, né? Desde a irregularidade ambiental até às vezes um tombamento que pode ter numa propriedade ali em determinada estrutura, né? Exatamente. Esse ponto, né, que o Diogo trouxe, eu queria aqui destacar 2 pontos, né? Primeiro, essa questão do modelo de negócio realmente é muito importante. Porque quando a gente fala tanto da incorporação quanto do loteamento, a gente dificilmente vai ser um único empreendedor, né? Dificilmente vai ser somente a construtora. A gente sabe que hoje o negócio da construção civil é um negócio que é extremamente alavancado em crédito. Então, a construtora, ela dificilmente vai ter um patrimônio para adquirir o terreno, construir tudo e vender só depois, ou usar capital próprio somente para operacionalizar isso, tanto na incorporação quanto no loteamento. Então, são negócios que eles têm uma necessidade de crédito muito grande. E eu preciso de outras pessoas, né, de parceiros para me apoiar nessa consecução. Então, aí é onde entra, por exemplo, o proprietário do terreno. Dificilmente a construtora vai comprar o terreno para depois fazer, ou comprar a fazenda para depois fazer. Sim. Então, eu preciso trazer o proprietário daquela terra, o proprietário daquele terreno para junto comigo. São formatos de parceria que a gente trabalha realmente, só que em modalidades jurídicas específicas. Exatamente. Né? Então, a gente tem
é muito comum aí no mercado, seja essa parceria ali de terreneiro, seja o formato de sociedade, né, que a gente chama aí normalmente de SPE, que é constituir uma sociedade de propósito específico, junto com aquele proprietário, ou quando eu preciso de investimento de investidores ou de capital privado, posso fazer isso via sociedade de conta de participação, enfim. O famoso SCP também, né? Isso. São vários formatos, porque geralmente a construtora nunca ela vai fazer sozinha. Então, todas essas pessoas que vão entrar nesse ciclo, seja da incorporação, seja do loteamento, elas precisam tomar os cuidados, porque eventualmente elas podem ser responsabilizadas pelo empreendimento, né, de certa forma. Então, a gente precisa se cercar de tudo isso. E o segundo ponto, que é com relação à questão de necessidade de aprovações que a gente tem, que são muito rigorosas pela lei. Então, por exemplo, no caso do loteamento, você necessariamente precisa observar a lei de parcelamento do solo municipal, porque existe ali um plano diretor, existe uma destinação de cada área da cidade para qual finalidade que ela vai ter. Então, dependendo do empreendimento, se for um empreendimento, por exemplo, comercial ou residencial, se é um residencial multifamiliar, ou enfim, em formato de prédio, qual altura, quantos andares eu posso fazer, quantas unidades eu tenho que construir, se é loteamento, qual o tamanho mínimo do lote que eu posso fazer. Tudo isso depende de normativas ali, principalmente dos órgãos municipais, que vão ser aí os principais aliados ou algozes do empreendedor, né, para conseguir cumprir com todas as diretrizes, e fora também todo o procedimento de regularização, como o Diogo bem falou, em questão de cartório e tudo mais. Então, são várias nuances, né? Sim, e é muito importante, e até a legislação exige isso do empreendedor, a verificação de um histórico do imóvel. Não é só aquela regularidade atual, mas exige-se até um histórico de 20 anos do imóvel para verificar se ele está, todas as questões que podem estar relacionadas à sua regularidade. Perfeito. E é interessante a questão do crédito, né, para fazer as unidades, que o próprio Instituto da Incorporação Imobiliária, ele é criado para possibilitar o crédito, porque Sim. o recebimento da venda ali das unidades faz com que o empreendedor possa financiar, né? Exatamente. E conseguir fazer a construção efetivamente. E é interessante observar, né, os cuidados ali do empreendedor, porque ele fica muito seduzido, às vezes, até já vender antes mesmo de cumprir a legislação. E isso é um cuidado que ele tem que ter, porque a lei é muito clara que ele só pode fazer alienação a partir do momento que ele já tiver registrado o memorial de incorporação. Isso. Então, isso no caso da incorporação, mas no caso do loteamento, ele vai precisar registrar o projeto do loteamento. E aí, a partir disso, então, e para chegar nisso, você vai precisar ter aprovação do município, tanto na parte da incorporação, porque você vai precisar do projeto de construção ser aprovado pelo município, quanto na parte do loteamento, porque o projeto de loteamento ele passa por aprovação municipal também. Sim. Né? Como a própria Amanda tinha falado lá no início da diferenciação dos institutos, que o loteamento, se ele está ligado à expansão urbana, ele precisa de um acompanhamento do município ali, porque as vias serão públicas. Sim. Então, a gente não está falando de áreas privadas, né? Isso. Exatamente. E não só do município, mas também, principalmente questão de loteamento, que envolve áreas aí muito maiores, né, geralmente, do que a incorporação. A questão também do Ministério Público, que é um agente que fica ali, sim, de olho realmente, né, no que está sendo feito. Porque, principalmente em cidades pequenas, a gente sabe que às vezes é muito comum existir, né, questão de amizade, influência. Então, existe esse olhar muito direcionado do Ministério Público para essas questões. E também a gente perceber que no loteamento também, algumas coisas que as pessoas não levam em consideração é que geralmente o município ele vai exigir garantias, né, como por exemplo o calcionamento de parte dos lotes e em alguns casos a doação de determinada área dentro do loteamento ou compra de outra área dentro
do município e doação dessas áreas para o próprio município. Até para fazer um paralelo aqui, uma analogia com a figura do produtor rural, de quem trabalha com áreas rurais, é como se fosse algo como uma reserva legal, né? Que você tem que Isso. separar um pedacinho ali do imóvel realmente para o interesse público. Sim, exatamente. Então, tudo isso tem que ser já levado em consideração desde a análise de viabilidade, desde a concepção do projeto, do produto que vai ser vendido, né? Que tem essa questão comercial, mas é muita questão jurídica, muita questão técnica, ambiental. E quem quer empreender realmente no mercado imobiliário precisa de uma assessoria de profissionais, se cercar de profissionais que vão garantir essa segurança para quem está empreendendo, né? Com certeza. E um ponto interessantíssimo aqui ainda nesse painel é a questão do cuidado que eu tenho que ter, não só eu, incorporador, eu, loteador, no caso, a pessoa jurídica expert, né, naquele tipo de empreendimento, mas os parceiros também. Sim. Então a gente costuma trabalhar muito com o famoso terreneiro, né, a pessoa que está entrando com o imóvel e vai receber um pedacinho lá na frente, seja em unidade imobiliária, que o pessoal no mercado costuma chamar de permuta física, né, Uhum. vai receber ou alguns apartamentos se for um prédio, ou alguns terrenos se for algum empreendimento horizontal, ou então a permuta financeira que o pessoal chama, né, que é quando vai receber um percentual das vendas daquele empreendimento futuro. A gente daqui a pouco vai tratar dos cuidados que os compradores têm que ter, mas ainda nos cuidados dos empreendedores, que não é só a empresa expert, né, no assunto, mas também esse parceiro. Muitas vezes esse parceiro, a gente assessora eles e tem que ter um cuidado adicional, justamente porque a pessoa tem o imóvel, só que não é a atividade habitual, a atividade rotineira dela Uhum. trabalhar com esses empreendimentos. Então ela normalmente não tem esse know-how e não alcança, às vezes, os cuidados que tem que ter. Então, por exemplo, essa questão da necessidade do registro do memorial de incorporação antes de eu vender as unidades, antes de eu alienar ali, né, comercializar o empreendimento. Isso é um cuidado que a empresa, normalmente construtora, loteadora, incorporadora, tem que ter, tem que saber. A pessoa que tem o terreno por si só, muitas vezes ela nem tem ciência dessa restrição. E às vezes ela está entrando numa sociedade, numa Uhum. SPE, numa SCP, para fazer esse empreendimento, né? Não toma esse cuidado, e isso pode se voltar contra ela. Sim, E aí a pessoa fica na posição de, poxa, eu só estou entrando com o meu terreno e eu quero lá um retorno futuro. Isso pode dar vários reflexos, vários problemas. Justamente por isso que a gente tem que trazer esse trabalho documental antes, né, para preparar toda a questão. com Claro, se a certeza. gente estiver lidando com um parceiro, proteger ele em relação a isso, para que aí realmente quem tem o know-how, quem tem a expertise possa eventualmente ressarcir, a gente possa distribuir a responsabilidade de uma forma justa, de Sim, uma forma proporcional de acordo com a expertise de cada um. com certeza. É, só para fechar esse assunto, né? Realmente é muito comum que seja feita parceria ali junto com o proprietário do terreno, que ele receba participação naquele empreendimento, né? Seja em lote, seja, enfim, em unidades autônomas, né? Apartamentos, ou em participação nas vendas do empreendimento. E a Uhum. depender do modelo que é elegido por essas partes para viabilizar essa parceria, digamos assim, você pode ou não acabar tendo uma participação muito além do lucro, né? Uma participação ali também no prejuízo e nos problemas que eventualmente possa ter naquele empreendimento. Então, por exemplo, se é eleito ali um formato, por exemplo, de SPE, e você entra como sócio do empreendimento, você é sócio do empreendimento para Uhum. todos os fins. Pro bom e pro ruim. Então, tanto o seu terreno pode acabar, né, e vai acabar respondendo, principalmente se a gente estiver falando de um regime de patrimônio de afetação, que é muito comum, que a gente vai explicar um pouco mais à frente também, mas questões ambientais, questões trabalhistas, descumprimento ali de normas. Então, é muito importante que todas as partes que vão entrar, seja o terreneiro, seja a construtora, enfim, tenha esse suporte do ponto de vista jurídico, ambiental, técnico, para que
evite problemas futuros. Exatamente. Agora a gente trabalhou esse painel aqui dos cuidados que o empreendedor tem que ter, né? Tanto o empreendedor, a pessoa jurídica ali que tem o know-how, quanto o parceiro. Agora vamos trabalhar o outro lado da moeda, os compradores, né? Quais são, na visão de vocês, os principais riscos, assim, que o comprador de lotes ou unidades desses empreendimentos que a gente está conversando, eles têm que analisar, avaliar antes de efetivamente partir para uma efetiva compra. E como que eles podem também se proteger, principalmente em relação ali a essas incorporações, os empreendimentos imobiliários que estão em caráter irregular, nessas irregularidades. Como que a gente pode se proteger, quais cuidados tomar, né? Vamos abordar um pouquinho isso aqui. Olha, sempre que a gente vai falar de compra de imóvel, seja em formato de lote, seja a unidade já construída, a gente precisa falar de due diligence. A gente já abordou isso aí de uma forma bem detalhada no nosso episódio, né, de investimentos imobiliários. Quem não assistiu, assiste lá, que a gente vai ali trazer uma série de questões que tem que ser observadas. Mas focando aqui agora na questão realmente de incorporação e de loteamento, acho que o ponto-chave para resguardar a pessoa que está comprando é verificar a regularidade do empreendimento. Então, como o Diogo bem falou, na incorporação imobiliária, eu só posso iniciar as vendas quando eu tenho o registro do memorial de incorporação na matrícula do imóvel, né? E geralmente já é feita ali a fracionamento, a criação ali das matrículas autônomas, né, vinculadas ali ao empreendimento. Então, eu preciso fazer essa análise. Preciso de uma assessoria que vá buscar realmente ali essa matrícula, verificar se realmente o memorial está registrado, porque para o memorial ser registrado, eu já tenho que ter o projeto também aprovado na prefeitura, eu tenho que ter uma autorização de construção. Então, tudo isso é muito importante. E, claro, também fazer uma due diligence da incorporadora, né? Da construtora que está fazendo aquele empreendimento. Porque, como eu falei, como é um ambiente que é muito alavancado em cima de crédito, é comum que as construtoras, né, vão tocando ali vários empreendimentos ao mesmo tempo e tomando muito crédito. Pode acabar, sim, caso futuramente mude as condições de mercado mesmo, acabar tendo um problema ali de solidez, inclusive dificultando com que aquelas obras se finalizem, né? Então, é muito importante também você avaliar, verificar, por exemplo, a questão de processos judiciais que estejam em curso, se é uma empresa sólida, se é uma empresa que está ali com muitos problemas tributários, tudo isso a gente consegue ver e é muito importante para quem está adquirindo uma unidade, né, no empreendimento. E no ponto de vista também do loteamento, saber se realmente o loteamento é ou não regular, que pressupõe aprovação também da prefeitura e registro na matrícula. E no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura muito grande de comprar empreendimentos irregulares, né? Então, a gente também vai tratar isso um pouquinho mais à frente, mas, por exemplo, principalmente aqui em Uberlândia, a gente tem um problema aí hoje de mais de 150 loteamentos irregulares, geralmente na beira da represa, né? Que é aquela chácara que o pessoal quer comprar para explorar ali, para utilizar. E, às vezes, a pessoa compra e tem até aquela ideia errada, tipo assim, depois o município vai ter que regularizar isso aqui de qualquer jeito. E não é assim, né? Então, é muito importante se cercar desses cuidados prévios. Se a gente sabe que operações imobiliárias são sempre acompanhadas de risco, quando a gente está falando da alienação de um imóvel que sequer existe, esse risco é ainda maior, porque você está alienando uma unidade fictícia, por enquanto, porque a incorporação é exatamente isso, você considera um imóvel criado de forma fictícia, né, aquela ficção jurídica, para conseguir possibilitar ter recursos ali para conseguir fazer a construção. Então, qual que é o principal risco que o comprador está diante? Dele comprar um imóvel
que não venha a existir de Tem fato. efetivamente uma solidez ali, tá Exato. comprando só a Sim. propriedade fática, né? A Só o propriedade sonho. só o sonho. Só a maquete Comprou que só fica lá o no shopping É. e que você passa e vê aquela maquete linda, assim, nossa, vai ser meu apartamento. Você tá comprando só o sonho. E assim, sabendo disso, né, o legislador, ele cerca as pessoas de proteções. Uhum. Então a gente tem um regramento, um regime jurídico destinado a proteger o adquirente. Uhum. Então a gente vai abordar aqui o patrimônio de afetação, que é uma forma de proteger o adquirente, mas a gente tem também outros elementos relacionados à empenhorabilidade do crédito, que é previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil, fala da empenhorabilidade do crédito oriundo da alienação de unidades autônomas de incorporação. Uhum. A gente tem também o artigo 55 da Lei 13.097, que fala da impossibilidade de configuração da evicção no caso de alienação de unidades autônomas. Então você não vai... Ou seja, o legislador está protegendo o adquirente. Aquela pessoa que adquiriu de boa fé. Quem que é o adquirente de boa fé? É aquele que verificou a matrícula, fez a diligência prévia e não pode ser surpreendido por uma ação judicial, né, que vai retirar o seu ou que vai ameaçar o seu direito de propriedade. Então, existe sim um regime jurídico, mas é muito importante estar acompanhado de profissionais ali que têm esse conhecimento para poder te Amparar, te amparar, exato. E o ponto principal é justamente isso. A lei protege quem está agindo de boa fé. Não confunda com a lei tá protegendo o adquirente preguiçoso ou o adquirente desleixado, porque não significa que eu vou comprar, vai dar tudo certo, igual vocês muito bem comentaram. Sim. Não é simplesmente porque eu tô adquirindo, que eu realmente tenho um contrato ali de compra e venda, ou até uma escritura pública no cartório de compra e venda, que eu tô amparado. Eu tenho que ter um dever prévio ali de cuidado. Então, para isso, realmente, com a assessoria, vai saber quais os documentos tem que realmente avaliar, para ver se tem uma regularidade básica mínima. Poxa, se eu conseguir verificar ali os documentos, realmente cumprir esses requisitos legais do que eu tinha que ter o dever de observar ali, o dever de cuidado, eu adquiro, faço ali esse investimento. E depois, eventualmente, dá algum problema, estou resguardado. Aí a legislação, esse é um mecanismo para resguardar. Justamente se você cumpriu os requisitos prévios, depois você vai estar protegido. Agora, se você não fez essa diligência básica, se não teve cuidado básico, meu amigo, realmente não vai ter para onde correr depois. Aí é a famosa figura de assumir o risco, né? E eu quero reforçar aqui o que o Diogo falou sobre a questão do patrimônio de afetação, que é uma figura que é, de certa forma, recente, né? Que foi criada ali após alguns escândalos até muito grandes que a gente teve, como o caso da Encol, né? Que era uma grande incorporadora que acabou vindo à falência e deixando ali inúmeros prejuízos para muitos compradores. Então, a gente tem essa figura do patrimônio de afetação, que ela é um benefício tanto para quem está comprando, que é a segurança de que aquele empreendimento, todo o dinheiro que está sendo investido ali para aquele empreendimento, que está sendo pago para a construtora, o terreno, as construções, tudo isso vai ser separado do patrimônio da construtora principal, não vai responder por nenhuma outra dívida e nem dívidas de outros empreendimentos, porque, como eu falei, é comum que existam vários empreendimentos sendo ali tocados ao mesmo tempo, né, pelas construtoras, e também uma garantia para quem está vendendo, né, para o incorporador, que é um regime tributário especial, que a gente chama de RET, que diminui consideravelmente a tributação sobre aquela atividade. Então, foi uma medida legislativa realmente ali de ganha-ganha, realmente para fomentar que as construtoras elas façam, né, o regime de patrimônio de afetação. Isso existe também no loteamento, né? Porque aqui eu tô falando da incorporação da construção. Isso existe também
no loteamento, né? Essa separação do patrimônio daquilo que está sendo, né, enfim, construído ou loteado do patrimônio comum da construtora. E antes da gente passar para o próximo ponto, eu só queria reforçar com relação à lei do distrato, que também, para quem compra esses empreendimentos na planta, sempre houve uma discussão judicial muito grande com relação a comprei o imóvel na planta, mas me arrependi, quero desistir dessa compra, tá demorando demais, atrasou, enfim, todo o planejamento que eu tinha feito aqui eu não quero mais. Porque o imóvel ainda não é seu, né? Você tá ali numa etapa, como o Diogo falou, que o imóvel ainda não existe em si, e nem está no nome de quem comprou. Então, sempre existiu assim, e se eu desistir? Como que fica essa questão de multa e tudo mais? Então, hoje, pela lei do distrato, que é uma lei que veio ali, salvo engano, em 2018, para alterar também essa questão, quando o imóvel ele está no regime de patrimônio de afetação, até mesmo para garantir a solidez financeira do empreendimento, é autorizado que a construtora retenha até 50% de todos os valores que foram pagos pelo adquirente que está desistindo. Então, se você está comprando um empreendimento, você tenha a segurança de que ele está no patrimônio de afetação, que não vai responder por outras dívidas da construtora e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem essa contrapartida. Se você desiste, 50% do que você pagou pode ser retido pela construtora para garantir a continuidade até mesmo das obras que estão sendo realizadas ali. Caso não haja o regime de patrimônio de afetação, as construtoras podem reter até 25% dos valores pagos, excluindo outras verbas, como, por exemplo, comissão de corretagem, enfim. Então, eu acho que é muito importante também a gente falar que, em caso de desistência, a pessoa ela não vai conseguir recuperar todo o dinheiro que ela investiu, né? Perfeito. Bom, pessoal, então a gente caminhando aqui para um painel final de mérito, antes da gente entrar nas nossas dicas, para a gente conseguir compilar aqui e encerrar a nossa discussão, quais que são os principais cuidados ali, como empreendedores de um lado e compradores do outro podem ter ali para evitar problemas com esses loteamentos irregulares e as principais consequências também, que a gente já abordou aqui algumas no episódio, né, mas para fim de compilar as principais consequências que a gente pode ter ao ter realmente esse contato aí, esse vínculo com o empreendimento irregular. Bom, acho que quando a gente está diante de um loteamento irregular ou de alguma irregularidade relacionada à incorporação, é importante primeiro verificar qual que é a causa ali dessa irregularidade. Porque às vezes se está diante de um entrave ali no cartório de registro de imóveis que pode ser facilmente regularizado, né? Então isso não traria tanta preocupação ali para aquele comprador, né? Ele poderia realmente fazer a negociação, acompanhar a regularização desse aspecto e aí então fazer realmente adquirir esse imóvel de forma mais tranquila e segura. Agora existem outros casos em que se está diante de um loteamento clandestino que não passou por nem aprovação municipal, ou seja, nem o primeiro passo ali o empreendimento deu. Então eu acho que são cenários muito diferentes. Quando a gente fala de irregularidade, a gente quer abraçar um mundo grande ali de empreendimentos, que isso pode, mas isso tem níveis. Então, a primeira coisa, acho que o profissional, né, que vai assistir aquela pessoa que está adquirindo um imóvel é saber qual que é esse nível, o que pode ser feito para regularizar esse imóvel. Legal. Então, seria no município? Ou seria já na segunda etapa, no cartório de registro de imóveis? Seria algum documento formal, né, alguma burocracia formal, ou a gente realmente teria que fazer uma obra relacionada à infraestrutura, né, que o loteador, a gente sabe que é responsabilidade dele levar a infraestrutura. Então é tudo coisa que vai ser avaliado no caso concreto. Perfeito. E eu quero destacar aqui também, com relação a esses empreendimentos irregulares, né, que a gente sempre tem que pensar que hoje, se você comprar um empreendimento irregular, principalmente a gente falando aqui de loteamento, e até, né, brinquei aqui com relação à questão por exemplo, dessas chácaras de lazer na beira da represa, que a galera
vai, enfim, comprando ali sem ter sequer uma aprovação, né, totalmente clandestino e tudo mais. Um empreendimento irregular, ele tem uma desvalorização muito grande de mercado, né, frente a um empreendimento que é regular. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta da dor de cabeça que elas estão entrando quando elas decidem, seja por desconhecimento ou seja por querer uma vantagem, entrar num empreendimento que não passou por essas etapas de regularização. Então, é muito importante garantir que você realmente saiba ali qual é a forma que aquele empreendedor tem lidado com aquilo, todos os cuidados, se foram tomados ou não, para que você não tenha dor de cabeça. E falar brevemente aqui sobre alguns mecanismos que a legislação tem criado para regularizar empreendimentos, porque, principalmente quando a gente fala de loteamento, como eu falei, a gente está falando de expansão urbana, crescimento das cidades. Esse crescimento desordenado, sem passar pelo planejamento do município e tudo mais, isso cria problemas para a cidade, cria problemas de infraestrutura, de saneamento básico, de acesso, né, das pessoas a essas coisas mínimas que realmente ela precisa ter para ter uma qualidade de vida. E eu acho muito importante a gente falar também que hoje a legislação ela tem focado realmente na regularização dos empreendimentos. E ela tem criado mecanismos para que eventuais empreendimentos irregulares, principalmente pelas pessoas que compraram, elas realmente sejam regularizadas e possa ter um crescimento, um desenvolvimento saudável, né, do município, da expansão urbana, que as pessoas tenham acesso ali às coisas mínimas, né, como iluminação pública, saneamento, Os direitos água, básicos ali, né, pra direitos, pessoa. exatamente. Então, o desejo da legislação, né, enfim, dos órgãos públicos é que haja essa regularização. Então, a gente criou alguns mecanismos, como, por exemplo, a REURB, né? E eu acho que a gente precisa de um episódio inteiro para falar de REURB, porque é muita coisa. Mas é uma forma de regularização que o município ele promove para facultar que realmente aqueles empreendimentos irregulares se regularizem. A gente sabe que hoje isso virou um mercado, né, de REURB, e a gente pode fazer um episódio sobre isso, mas a gente vê que está focado realmente em regularizar para que haja um crescimento, um desenvolvimento da cidade de forma ordenada, né, e que propicie esse desenvolvimento mais saudável, tanto ambientalmente quanto urbanisticamente, para todos os envolvidos, socialmente. Também, né? Exatamente. Realmente, bom demais. Então, gente, para a gente encaminhar aqui para um fechamento, né, desse nosso episódio, que a gente já trouxe vários aspectos práticos, realmente vários aspectos relevantíssimos de cuidado do empresário, de cuidado do adquirente. Então, agora como dica final, o gostinho de quero mais, o que vocês trazem aí de dica de conteúdo adicional de quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo do mercado imobiliário? Bom, em relação à segurança jurídica dos negócios imobiliários, tem um livro muito interessante do Ricardo Gruber, que é um registrador de imóveis, que se chama A Proteção do Adquirente de Imóvel pelo Registrador de Imóveis, pelo Registro de Imóveis. Ele é muito interessante porque ele aborda essa questão que a gente falou sobre a necessidade de proteção jurídica do adquirente de boa-fé. E que é aquele adquirente que realmente fez a diligência prévia, verificou a matrícula, porque não se pode privilegiar um credor inerte que não colocou o seu crédito ali averbado na matrícula, não promoveu a averbação da sua execução, em detrimento de um adquirente que estava de boa fé, que fez a sua diligência. Então, eu acho que nessa parte dos riscos do negócio imobiliário e principalmente sob a ótica do adquirente, eu vejo muito esse livro como uma obra muito importante. Uma fonte ali de consulta, né? Isso. Maravilha. Eu vou fugir um pouquinho aqui do jurídico. Boa. E vou indicar um livro, acho que a maioria, né, das pessoas já pelo menos ouviu falar, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala muito sobre essa questão, né, do desenvolvimento, né, do patrimônio, de criar, enfim, coisas duradouras, de pensar em todo esse planejamento, né,
e lidar com o dinheiro. E é uma obra que eu entendo que assim, é muito relevante, ela já é bem antiga e ela continua atual até hoje. Então, é a minha indicação aqui para nossa audiência. Maravilhosas indicações, inclusive esse daí é um clássico, porque quando a gente está falando de imóvel, a gente está falando de investimento, né? Sim, Seja um investimento próprio para moradia, seja um investimento para depois você fazer mais dinheiro em cima, claro, com né? certeza. Quem que não busca isso? Eu vou fechar com uma dica aqui que também foge um pouquinho do jurídico, mas é interessante para quem acompanha o mundo dos imóveis, o mundo de incorporações do ponto de vista financeiro, que é o portal Infomoney, né? O portal Uhum. Infomoney, ele é um portal aí online que traz notícias normalmente do mercado financeiro e ele tem uma coluna específica sobre a parte do real estate. Real estate nada mais é como a forma como eles se referem lá nos Estados Unidos, principalmente, sobre esse mercado imobiliário. Então, você buscando ali a coluna Real Estate do Infomoney, tem várias seleções de artigos, de notícias, principalmente, para ir acompanhando o caráter de investimento nesse tipo de mercado. Então, pessoal, agradeço demais a presença de vocês, todo o conhecimento master compartilhado aqui por vocês, né? Uma grande honra recebê-los. Que fique o nosso convite para uma próxima aí, para a gente poder aprofundar nos outros assuntos também. Com certeza, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, trazendo todos esses temas aí do mercado imobiliário, que é uma realidade, né, muito latente, principalmente aqui na nossa cidade, que é Uberlândia, que é um mercado em plena ascensão, e a gente precisa disseminar mais conhecimento, né, sobre isso, para que as pessoas tomem decisões melhores aí de investimento e tudo mais. Com certeza. É isso, agradeço bastante também, Thales, o convite. Acho que é sempre muito rica essa nossa conversa e realmente muito interessante e de muita relevância, né, para a sociedade, para o mercado, para todas as pessoas ter consciência exatamente nesses processos de aquisição, de venda. E então, realmente foi muito bom essa conversa e agradeço bastante aí. A gente que agradece, pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima.